Amados, nós vamos hoje terminar a mensagem de ontem, que não foi possível. Eu já estava com essa preocupação, é muito conteúdo, e já estava preocupado antes de vir para cá, sem saber se eu conseguiria falar tudo em uma mensagem só. E foi isso que aconteceu de fato. E nós vamos então rever um pouco da mensagem anterior, e terminá-la, e entrar na segunda mensagem também, que já era um pouquinho menor, então vai ser possível fazermos as duas coisas. Okay? Nós vamos ler a palavra agora, para iniciarmos, em Colossenses, capítulo 1, vamos ler aí só do verso 13 a 23, um texto que fala da supremacia de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 1, verso 13 a 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós louvamos mais uma vez nessa manhã, Senhor. Louvamos pelo privilégio de estarmos aqui, e acima de tudo pelo privilégio de conhecermos e termos o Teu Filho Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Pai. Pai, abençoa a nossa meditação nessa manhã, abençoa a Tua palavra em nosso coração, ó Deus, para que ela possa produzir fruto, e nós possamos, ó Deus, a cada dia, sabemos que a nossa vida está oculta com o Teu Filho Jesus Cristo, e que nele nós temos a plenitude, nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento, nosso aperfeiçoamento. Por isso, Pai, que o Teu Filho a cada dia possa viver em nós e possa dar fruto em nós para a glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém. Então, irmãos, nós estamos pensando sobre a supremacia e suficiência de Cristo para nós vivermos plenamente. Era isso que os mestres, os falsos mestres, estavam propondo para os colossenses. Que o conhecimento místico, misterioso que eles tinham reservados para si, daria a eles uma vida plena, uma plenitude. Essa palavra eles usavam bastante, Além da palavra conhecimento, sabedoria, mistério, outra palavra-chave desses mestres, falsos mestres, era conhecimento. Então, através desse conhecimento, desse mistério, eles teriam uma vida plena. E isso estava perturbando, provavelmente, a igreja de Colossos. E hoje, na primeira mensagem, nós pensamos como que é necessário essa compreensão da suficiência de Jesus para que nós realmente possamos viver a plenitude que Deus tem para nós e não a plenitude que os falsos mestres estavam enganosamente propondo para eles. E a frase de Martin Lloyd Jones resume bem essa ideia. Uma visão superficial da obra de Cristo produz vidas superficiais. Nós precisamos, de fato, conhecer mais o nosso Senhor, o nosso Salvador. Precisamos dedicar tempo nesse conhecimento profundo de Deus. Precisamos conhecer mais a Cristo. E em quem, como diz o apóstolo Paulo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, aquele conhecimento e sabedoria que os falsos mestres
estavam propondo e que muitos propõem hoje, Paulo diz, está em Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, guardados nele. E a heresia colossenses, recapitulando aqui rapidamente, era uma mistura de diversas ideias que permeavam o mundo greco-romano da época. Os colossenses eram uma igreja nova, menos ali de 7, 8 anos de existência, então eles ainda não tinham maturidade, um conhecimento profundo da fé deles, e não estavam sabendo responder àquela heresia que estava tentando se infiltrar na igreja. Era uma igreja fiel, mas balançada pelo erro. Não há indício na carta de que eles já tinham aceitado o erro. Apenas aquela parte ali do legalismo que eles estavam caindo, porque era mais próximo deles. Talvez assim, o alerta soava quando os falsos mestres chegavam com aquelas ideias gnósticas, místicas, mas quando falava ali questão de judaica, de guardar a lei, eles já estavam se convencendo, porque afinal eles liam o Antigo Testamento e aceitavam isso de bom grado. Mas estavam tendo uma compreensão errada da lei, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo. A lei é boa, desde que nós usemos ela corretamente, desde que nós façamos o uso legítimo dela. Então, o problema deles, enfrentados no primeiro século, é semelhante ao problema que nós enfrentamos hoje, na igreja, esses 4 problemas que nós estamos destacando para os irmãos. O primeiro, nós falamos a religiosidade sincrética. A heresia de Colossos era uma mistura de diversas ideias que compunham o gnosticismo. Então, o gnosticismo, que significa conhecimento, um conhecimento místico, espiritual, era uma mistura de ideias neoplatônicas, de um dualismo entre bem e mal. A matéria é ruim, é má, criada por um Deus mau, inclusive eles diziam isso, e o mundo espiritual era bom. Então, os gnósticos pegaram essa ideia neoplatônica nas suas ideias religiosas. Pegaram ideias das religiões gregas de mistério. E você tinha diversas religiões gregas, conhecidas como religiões de mistério. Depois você pode fazer uma pesquisa rápida na internet, você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Por exemplo, você tinha os mistérios de Dionísio. Dionísio era o deus Baco, o equivalente ao deus Baco, grego, que era o deus do vinho. Então, eles praticavam ali orgias, eles bebiam demais, usavam algumas substâncias também para induzir o transe, tudo voltado para essa ideia de um encontro místico, para conhecer um mistério. E tudo isso fazia parte daquelas religiões. Você tem os mistérios de Eleusis, que era a famosa Perséfone, que ela descia anualmente para o inferno, para o seu esposo Hades, e depois ela retornava. Então, essa religião de mistério de Eleusis estava florescendo naquela época, ali no primeiro século, novamente. Os mistérios de Baco, por exemplo, eles eram tão assim, absurdos que até os romanos chegaram a proibir eles um tempo de praticar naquela religião. Uma mistura com um legalismo judaico, e pegavam Cristo, que é a cereja do bolo. Só o nome também, porque o conteúdo, a ideia de quem era Cristo era totalmente diferente. E Paulo, então, propõe como uma solução para esse problema, e destaca para os colossenses que Cristo é tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos pegar essas ideias do mundo à nossa volta e trazer como se faltasse alguma coisa na nossa fé. Temos que entender que a fé em Cristo é suficiente, que Cristo é suficiente, e que nele nós temos tudo que nós precisamos. Então, nós não precisamos fazer esse sincretismo, ou uma outra forma de a gente dizer, em vez de sincretismo, é ecumenismo, juntar todas as religiões e falar, nós temos um só Deus, vamos ignorar aquelas coisas que nós temos diferente, ou melhor, vamos misturar tudo e fazer uma nova religião mundial. É uma forma de sincretismo exacerbado, que é o ecumenismo, que também muitos têm propagado no nosso tempo, irmãos. Então, a solução para isso é entendermos que Cristo é suficiente. Temos tudo nele. Não precisamos pegar mais ideias de fora. O segundo problema é a religiosidade legalista, onde você pega a lei de Deus, pega costumes humanos também, porque o legalista ele gosta tanto de regras que ele não se contenta com as leis do próprio Deus, e ele quer acrescentar essas leis outras leis. Os fariseus faziam isso. Eles pegavam a lei de Deus, e se a lei dizia não vai até aqui, eles acrescentavam, vamos dizer assim, uma cerca de proteção à lei. Não vai até ali.
Ou seja, eles acrescentavam regras à própria lei para guardar a própria lei. E aí sobrecarregavam o povo com mandamentos e regras humanas, e o povo não conseguia. Mas a ideia, no final das contas, era: se eu praticar a lei, eu serei salvo, ou se eu praticar a lei, Deus vai me aceitar mais. Deus vai se agradar mais de mim. Eu vou ter um relacionamento melhor com Deus. Então, essa era a ideia dos religiosos, né? E Paulo propõe aí e mostra para os colossenses que eles não precisavam ir para esse lado da guarda da lei estrita ou de mandamentos humanos, porque Cristo é a realidade por trás da lei. A lei era só sombra, estava preparando para o encontro com Cristo. A lei estava nos preparando para o encontro com Jesus. E depois que Jesus chega, nós não precisamos mais da lei, porque agora nós já temos aquilo que a lei propunha, que era Jesus, o encontro com Cristo. Então, Cristo é o cumprimento da lei de Deus. Paulo também mostra que Cristo já fez tudo para a nossa salvação completa. Então nós não precisamos querer imaginar que nós vamos nos salvar pela guarda da lei. Não, Cristo já nos salvou, Ele cumpriu a lei no nosso lugar, Ele nos perdoou dos nossos pecados e Ele está nos conduzindo em santificação para o seu reino celestial. Então é isso que Paulo propõe no lugar desse legalismo. E hoje nós vamos, então, esses dois pontos, nós já pensamos ontem à noite, nós vamos entrar aqui no terceiro e no quarto ponto ou problema que nós enfrentamos, que é em comum com os colossenses lá no primeiro século. O terceiro problema é essa religiosidade ascética. Religiosidade ascética. E você vê isso, essa palavra, né, ascetismo ou ascético, né, você vê isso aí no próprio texto dos Colossenses, né? Vamos ver aqui, ó, Colossenses, capítulo 2, o verso 16. Alguém lê para mim, por favor. Isso. O ascetismo está muito ligado com o legalismo, irmãos. É uma forma, né, ou uma variação, vamos dizer também um irmão gêmeo do legalismo, né? O ascetismo, ele diz assim: olha, eu não vou comer isso, não vou comer aquilo, como uma forma de me privar, ou até mesmo de me castigar, como se eu estou fazendo um sacrifício para ser mais aceitável diante de Deus. Você vê, por exemplo, acho que os muçulmanos, né, alguns têm o hábito de se flagelarem, né, de se baterem, de se torturarem, né, torturarem o próprio corpo. São os muçulmanos que fazem isso? Tiago, é isso mesmo, né? Ou é os hindus? Os hindus, né? Falei errado. Está tudo perto ali, né? Tudo heresia. Veja o verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseado em visões, enfatuado, sem motivos algum, na sua mente carnal. Então eles propõem uma certa humildade. Nós somos pecadores, então nós precisamos nos aperfeiçoar. Então eles se torturavam, né, eles se flagelavam, para de alguma forma mostrarem que eles precisavam se purificar dos seus pecados, né, e alcançar uma plenitude ou perfeição. Agora veja o verso 20 a 23, e que isso fica bem mais claro aqui no texto de Colossenses. Ele diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manusieis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que estas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, novamente a ideia de humildade aí, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então veja aí que no verso 23 aparece aí rigor ascético, é o ascetismo. O ascetismo é essa ideia de que eu tenho que me privar de algumas coisas prazerosas, eu tenho até mesmo que me punir e me castigar, para de alguma forma alcançar um aperfeiçoamento, um crescimento, uma plenitude espiritual. Então, os falsos mestres, eles tinham essa tendência ascética, né? Entre os gnósticos, haviam duas tendências, irmãos. No gnosticismo era assim: como eles entendiam que o espírito era bom e a matéria, o corpo era ruim, eles podiam ir para dois extremos. Um extremo era você dizer assim: ó, já que o corpo não importa, e o que vai ser salvo é o espírito,
Então eu posso fazer o que eu quiser com o corpo, que isso não vai afetar a minha alma. Porque o corpo é algo diferente daquilo que eu sou. Eu sou uma alma, eu sou um espírito e estou aprisionado num corpo que é mau, que um Deus mau criou e me aprisionou. Então, o que eu fizer com esse corpo, não importa. Ele vai perecer e a minha alma vai ter um encontro com o pleroma, né, com essa realidade espiritual. Mas outros iam para o outro extremo. Já que o corpo e a matéria é ruim, eu tenho que privar o corpo de tudo. Eu não tenho que dar aquilo que ele necessita. Eu tenho que privá-lo do alimento, eu tenho que privá-lo do prazer, eu tenho que privá-lo do sexo. Então veja que é uma mesma ideia de que o espírito é bom, a matéria é ruim, podia levar você a dois extremos. Ou para o liberalismo, uma libertinagem desenfreada, ou para um ascetismo rigoroso, de privação do corpo. E hoje nós temos na igreja as duas coisas. Nós temos pessoas liberais que acham que pode fazer o que quiserem, e que a graça de Deus perdoa, né, uma ideia de graça barata, como dizia Bonhoeffer. E outros não, outros têm aquela ideia assim, de que tudo é ruim, né? Ir para uma festa é ruim. Não estou falando uma festa assim, pecaminosa, né? Estou falando uma festa normal, onde você vai lá, você comemora com seus amigos. Você ter relação sexual é ruim. Né? Você conhece algumas igrejas, né, em que tem essa noção muito clara de que relacionamento sexual é ruim. Né? Então, essa é uma ideia ascética, né, que estava afetando ali a igreja dos Colossenses. Né? Essa é uma ideia de privação. Por quê? Eles tinham que fazer isso para, de alguma forma, se aperfeiçoar. Então, veja que é muito parecido com o legalismo. Né? E aqui você se pune, se castiga para obter alguma coisa. Alguns cristãos fazem isso com o jejum. Acham que o jejum é uma forma de punição, de sacrifício. Vou fazer um jejum, vou passar uns dias ali apertado. Tiago, você faz jejum? Não. Descontando. Alguns fazem isso com uma ideia assim, de autopunição. Vou me castigar, para ver se Deus vai olhar para mim. Nossa, eu estou sofrendo tanto e Ele vai então me recompensar e me abençoar. E não é isso. Esse não é o jejum. Se você quiser conhecer sobre jejum, compra um livro do John Piper chamado Fome por Deus. É o melhor livro que eu conheço assim, para indicar para você sobre jejum, a ideia bíblica de jejum. E os colossenses, então, estavam enfrentando esse problema ali com esses falsos mestres de um rigor ascético. E os falsos mestres, irmãos, eles sempre chegam assim com a aparência de piedade, né? Pessoas humildes, né? Privadas de tudo. Eu não posso usar uma camisa tal, né? Eu sou uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Eu me privo desses prazeres que esses outros aí ficam usufruindo. É isso que Paulo está dizendo aí que eles eram. É falsa humildade. É só uma forma de enganar, é uma autopunição, uma autopiedade, um culto de si mesmo, um culto que eles mesmos inventam, imaginando que Deus vai aceitar, só porque eles são sinceros no coração deles. E não, isso Paulo diz, não tem valor algum, ou seja, você se punir, você passar dias sem comer, como se for, não como uma disciplina espiritual que é bíblica, mas como uma forma de autopunição, isso não tem valor nenhum contra a sua carnalidade, contra os seus pecados. A gente fala muito de jejum e as pessoas sempre falam assim, pastor, eu vou fazer um jejum de televisão, fazer um jejum de internet. Tem muitos que estão precisando mesmo, é verdade. Mas, queridos, isso não tem valor nenhum contra o seu pecado. Isso não tem valor, isso não é isso que vai te livrar daquele vício ou daquele hábito negativo. O que vai te livrar desse hábito negativo e o que o apóstolo Paulo propõe para nós é a suficiência de Cristo. Cristo já fez o sacrifício por nós. É isso que Paulo vai dizer. Por que eu estou tentando o tempo todo me autopunir, me flagelar, para de alguma forma obter santificação e perdão dos meus pecados e aperfeiçoamento? Sendo que Cristo já fez isso por nós. Alguém leia, por favor, 2 Colossenses. Desculpa, capítulo 2 de Colossenses, verso 13 e 14. Isso. Tá vendo? Paulo está dizendo, olha, vocês não precisam
ir para o lado dessas práticas ascéticas, legalistas, porque Cristo já é o sacrifício por vocês. Por que vocês ficam imaginando que vocês vão fazer sacrifício para pagar os seus próprios pecados, para se aperfeiçoar, se Cristo já fez isso por vocês? A lei, Paulo vai dizer, a lei era um escrito de dívida, né? Quando um cidadão romano ali tinha uma dívida, ele escrevia de próprio punho, né? A quantidade da sua dívida, né? E que ele pagaria aquela dívida. E Paulo está dizendo aí o escrito de dívida, né? Que nós tínhamos diante de Deus, por não cumprirmos a lei, Cristo com o seu sangue pagou. E ele pegou esse escrito de dívida e ele pregou ele na cruz juntamente com os nossos pecados contra a lei. Então, irmãos, nós não precisamos disso, de fazer um sacrifício. Tem uma ideia muito comum no meio evangélico hoje, falar que o dízimo é um sacrifício, né? Você tem que vir e trazer um sacrifício aqui diante de Deus da sua oferta. Mas isso não aparece na Bíblia. Porque a Bíblia nunca chama essa oferta de sacrifício. Sacrifício era outra coisa. Sacrifício no Antigo Testamento tinha a finalidade de você dizer que você era pecador e que aquele ser que estava sendo sacrificado no seu lugar, um cordeiro, ele estava sendo punido no seu lugar. E agora o seu pecado estava pago naquele cordeiro, naquele animal. E isso não era feito com os dízimos. O dízimo não tinha essa ideia de sacrifício, né? De algo que você faz para merecer alguma coisa ou para pagar o seu pecado. Não é essa a ideia. E muitos têm essa ideia como a sua oferta financeira, como sendo um sacrifício. E quanto mais você der, mais você vai estar se sacrificando e mais Deus vai te aceitar e vai te recompensar. Essa ideia não é bíblica. Cristo já é um sacrifício por nós. Nele nós temos tudo que nós necessitamos. Paulo vai dizer mais, né? Cristo já matou a nossa carne e nos ressuscitou juntamente com Ele. O ascetismo, ele propõe isso. Vou mortificar a minha carne. Me punindo, me privando de alimento, me privando de relacionamento sexual. Se a gente lê lá na carta de Paulo a Timóteo, vejam comigo. Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 1 a 5. Olha só o que Paulo fala. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. Paulo diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, e lembra, últimos tempos na Bíblia, irmãos, não é assim, Paulo não está falando do futuro, ele está falando do seu tempo já. Ele vivia nos últimos tempos, e nós vivemos nos últimos tempos desde a época deles, ok? Essa é a ideia bíblica, talvez o Tiago já tenha falado isso para vocês na igreja. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, esses falsos mestres, eles ficam proibindo o casamento, eles ficam exigindo que você não coma certos alimentos, como se essas coisas fossem pecaminosas, mas tudo que Deus criou é bom. É bom. Nós não devemos nos abster dessas coisas como se elas fossem ruins e fossem criação de um Deus mau, inferior. Não. E Paulo vai dizer, o remédio para a nossa carnalidade não é você se autopunir e se privar, mas é você entender que Cristo já matou a nossa carne. Veja aí no capítulo 2, verso 11 a 12, Paulo diz assim claramente: Nele fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Está vendo? Paulo está dizendo, olha, vocês já foram circuncidados. A circuncisão era um corte, né, no prepúcio da criança, então você tirava uma parte da carne, né, e derramava sangue com aquela operação, e isso era uma ideia, né, de realmente mortificação da carne. E Paulo está dizendo, olha, em Cristo vocês foram já circuncidados, mas não por uma circuncisão de mãos, mas Cristo despojou o corpo da carne de vocês, ou seja, a carne de vocês está mortificada agora de fato. No Antigo Testamento sempre tem essa ideia de circuncisão do coração, e não circuncisão do corpo externo,
mas uma do coração. E Paulo está dizendo que Cristo faz isso. Verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Ou seja, em Cristo nós morremos. Nós estamos mortos para a nossa escravidão ao pecado, e estamos vivos para Deus. Então nós não precisamos fazer um sacrifício, um auto-sacrifício e punição para mortificarmos a nossa carne. Não, porque em Cristo nós já morremos. Agora olha o capítulo 3, o verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Eu esqueci do 20, né? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais à ordenança. Ou seja, se morrestes, né? E ele está dizendo, e nós vamos falar mais adiante, né? Ele está dizendo, vocês morreram. Esse se aqui é um fato, não é um se assim, se por acaso vocês já de fato morreram, não. O se aqui soa de uma maneira meio estranha, né? O se tem essas duas ideias em português. Mas eu poderia traduzir aqui como vocês já morreram com Cristo. Assim como lá no verso 1 do capítulo 3. Vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo. E no verso 3, ele também diz, porque morrestes. E no verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ele está dizendo o tempo todo, vocês morreram com Cristo, vocês estão mortos com Cristo, vocês ressuscitaram com Ele. Ou seja, vocês não precisam fazer mais um auto-sacrifício de punição para se libertar da carne, da matéria. Porque Cristo, na morte dele, ele já matou a carnalidade e a escravidão ao pecado que vocês tinham. E ele ressuscitou vocês juntamente com ele. Ou seja, o ascetismo é uma ideia falsa e tira a suficiência de Jesus. Se nós precisamos morrer para o pecado, isso está em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, quando nós somos unidos pelo Espírito Santo a Ele, nós morremos para o pecado e deixamos a escravidão ao pecado. E quarto lugar, irmãos, um problema dos colossenses e um problema nosso é uma religiosidade mística. Como eu disse, uma palavra-chave daqueles falsos mestres era a ideia de mistério, o místico, o misterioso. E Paulo usa muito essa palavra, né, aplicando ela para Cristo. Nós não sabemos qual que veio primeiro, né? Se primeiro Paulo usava e os místicos pegaram essa palavra, ou se Paulo e Jesus também usam essa palavra, né? Eles pegaram essa palavra do mundo, da sua época, e estavam aplicando para si mesmos, dizendo que Deus tinha um mistério e que Deus agora revelou esse mistério. Então, o problema deles era essa ideia, né, de uma espiritualidade mística, onde eles tinham um conhecimento secreto em que só alguns conheciam. Só alguns conheciam o mistério. Lembra que o apóstolo João enfrentava, e principalmente já para o final do primeiro século, essa ideia gnóstica já estava mais avançada. Quando o apóstolo João diz assim, olha, vocês têm uma unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. E não tem necessidade que alguém vos ensine alguma coisa, porque a unção que em vós permanece vos ensina toda a verdade. Paulo está pensando em quê ali? João está pensando em quê? Ele está pensando naqueles falsos mestres, que estavam dizendo, olha, nós temos um conhecimento misterioso que Deus deu só para nós. E se vocês não vierem para nós e até nós, vocês não vão ter esse conhecimento. E João está dizendo, não, vocês têm a unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento, e não tem necessidade que esses mestres ensinem nada para vocês, porque todos vocês já conhecem a Deus. Deus não reservou esse conhecimento misterioso só para alguns na igreja, como esses mestres dizem, né? Mas Ele reservou para vocês todos, para todos têm conhecimento. João fala isso. E Paulo estava enfrentando essa ideia aí um pouco mais iniciante, né? Veja o capítulo 2, verso 3, quando Paulo vai falar dos tesouros da sabedoria e do conhecimento, provavelmente o pano de fundo é essa ideia de um conhecimento especial reservado somente para alguns. E Paulo está falando, não, é em Cristo que está esse conhecimento. Não é nesses falsos mestres. O verso 4, ele diz também do capítulo 2, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, Cristo tem todo o conhecimento da sabedoria, está nele,
E nós não devemos ser enganados por esses raciocínios falaciosos, enganadores, né? Essa é a ideia. Verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então os falsos mestres diziam que eles precisavam alcançar uma plenitude. E essa plenitude só vinha através daquelas experiências místicas que eles realizavam. E que os crentes, os cristãos precisavam daquela experiência para alcançar essa plenitude espiritual. E Paulo está falando, não, é em Cristo que vocês têm essa plenitude. Vocês não precisam desses falsos mestres. Vocês também não precisam ter experiências com esses principados e potestades. Porque Cristo é o cabeça de tudo isso. Ele é superior a isso. Então vocês não precisam desse tipo de experiência com esses seres espirituais. O verso 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eles tinham um medo mórbido de alguns espíritos, eles tinham uma submissão a esses espíritos, criam que esses espíritos precisavam ser conhecidos por eles, precisavam ter um relacionamento com esses espíritos, porque muitas ideias eram que eles não podiam se chegar direto a Deus, e eles então tinham que ter um contato com Deus através desses espíritos intermediários com Deus e o homem. Verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outro, pretextando humildade e culto dos anjos. Essa ideia de culto. Olha a ideia de visões. Baseados em visões. Então é a ideia toda mística, né? de visões espirituais, né? de conhecimento espiritual que eles tinham. Né? E aqui eu esqueci de pôr essa parte do slide. Né? Então, essas visões muitas vezes vinham através de êxtase. Né? Por exemplo, nas religiões de mistério celebradas para o deus Dionísio, as pessoas bebiam, praticavam sexo para de alguma forma entrar em transe e então serem elevados a essa plenitude espiritual. E Paulo está falando, vocês não precisam disso. Vocês não precisam prestar culto a esses espíritos, esses anjos, não precisam dessas visões espirituais que essas religiões propõem para vocês. Né? Vocês já têm isso em Cristo. Né? Essa ideia, irmãos, de morrer, que Paulo fala tanto aí, há estudiosos que dizem o seguinte, talvez o fato de Paulo colocar aqui que vocês morreram com Cristo, vocês ressuscitaram com Ele, é uma forma de Paulo também contrapor algumas religiões de mistério que praticavam rituais de morte e ressurreição. Então eles apontam, por exemplo, os mistérios de Eleusis, né, que eu já citei para vocês. Perséfone era filha da deusa Deméter, e ela foi raptada por Hades, né, que é o deus do submundo, do inferno. Né? E ela descia ao inferno, ficava lá o ano todo praticamente com Hades, depois ela voltava anualmente, uma vez por ano, para ficar com a sua mãe. Então essa ideia de descida ao inferno, retorno do inferno, era celebrada por algumas dessas religiões de mistério. E uma das coisas que eles faziam lá era um ritual que simbolizava essa morte e esse ressurgimento para a vida. Né? Então, talvez, é possível que o fato de Paulo enfatizar tanto que nós já morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, é para contrapor essas religiões de mistério, esse culto e essas ideias pegadas aí dos mistérios de Eleusis, né, dessa religião pagã aí do mundo greco-romano. Okay? Então, Paulo está contrapondo o tempo todo, né, essa heresia que estava ali, e está mostrando que a suficiência de Cristo é a solução contra essa religiosidade mística. Nós não precisamos desse misticismo dele. Por quê? Primeiro, Cristo já é o Deus encarnado. Ele é o Deus encarnado. Então, se tem um mistério para nós, é esse mistério, que Deus se encarnou na vinda, ou através da vida do seu Filho Jesus Cristo. Veja o capítulo 1, verso 5. Alguém lê, por favor. Em 5. O caso da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra de verdade do Evangelho. Isso. Então, nós temos uma esperança. Veja o verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Cristo é a imagem do Deus invisível. Se você quer ver Deus, você quer ter um contato espiritual com Deus,
você precisa de Cristo. Ele é a imagem de Deus. Ele é a forma única de você ver a Deus e você se relacionar com Deus. Olha o capítulo 2, o verso 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha só, toda a plenitude de Deus está em Cristo. Então, Cristo não era uma criatura inferior a Deus que se encarnou, ou que parecia ser um homem. Não, Cristo é a plenitude de Deus. No corpo dele, na humanidade dele, está o Deus também. Ou seja, ele é Deus e ele é homem, né? Então, eles deveriam conhecer isso e nós devemos saber também. Então, isso é uma ênfase de Paulo aqui no seu texto. Cristo é o mistério, o segredo revelado de Deus. Então, aquelas religiões propõem tanto esse mistério, e Paulo está dizendo, não, Cristo é o mistério. Ele estava oculto, nós não sabíamos disso direito no Testamento, não nos foi revelado totalmente, mas agora Deus revelou em Cristo. Ele é o mistério que estava oculto dos séculos, né? Lembra, mistério não é algo incompreensível. Mistério, em português hoje a gente usa assim, ideia de algo incompreensível que a gente não entende direito. Na época, no Novo Testamento, a palavra mistério não significava isso que significa hoje. Ela significava algo que estava oculto, que ninguém sabia o que era, e depois foi revelado àqueles que receberam esse mistério, esse segredo. Então, Paulo vai dizer que Cristo é esse mistério. Veja aí, capítulo 1, verso 25 a 27. Diz assim, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto, né, dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Então ele está dizendo, olha, o mistério de Deus é que Cristo está em vocês, e o fato de Cristo viver em vocês, isso é esperança, dá esperança da glória para vocês, porque Cristo vive em vós. Então isso é uma esperança para vocês. Olha o capítulo 2 também, verso 2 e 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Falta até fôlego para dizer tudo isso, né? Repara só, irmãos, o que ele está dizendo? Olha, eles têm de estar firmes, né, a ideia de firmeza. Aí eles têm toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Dá para fazer um sermão, um estudo, vários estudos só nessas palavras que ele vai usando aqui, né? Olha só a riqueza, né, a profundidade disso, tudo isso para combater o falso ensino. Eles tinham que ter convicção no entendimento, era uma palavra que os falsos mestres gostavam de usar, entendimento, conhecimento, né, mistério, e Paulo está dizendo, vocês têm que ter tudo isso em Cristo. Vocês não precisam desses falsos mestres, esses falsos ensinamentos. Verso 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você quer conhecimento? Você precisa conhecer Jesus. Ele é a fonte de todo o conhecimento, de toda a revelação de Deus. Capítulo 3, mais um versículo. Capítulo 4, mais um versículo agora. Verso 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ou seja, Cristo é um mistério. Vocês estão ouvindo esses falsos mestres dizer que eles têm um mistério só deles e que vocês precisam deles? Não, eu digo para vocês, vocês já têm o mistério de Cristo. Esse é o mistério que vocês realmente precisam se apegar. E por fim, ele vai mostrar, né, que Cristo é superior aos anjos. Diversas vezes, Paulo vai dizer que Cristo criou todas as coisas, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados e potestades. Cristo é o criador desses anjos. Ele vai dizer que Cristo conquistou esses anjos, ele despojou eles, no capítulo 2. Né? Paulo vai dizer, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado, ou seja, ele tem comando sobre todos esses espíritos. Vocês não precisam ficar com medo desses espíritos, porque Cristo é o cabeça de todos eles. E no verso 15, vocês também não precisam temer, porque Cristo despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
Então por que nós, irmãos evangélicos, tememos tanto esses espíritos? Tememos mais o demônio às vezes do que Deus. Paulo está falando, olha, Cristo é o cabeça deles. Ele despojou eles, tirou tudo que eles tinham. Então não liguem para aquilo que esses místicos estão dizendo para vocês. Vocês não precisam temer esses espíritos, não precisam prestar culto a eles, porque Cristo é o cabeça deles. Cristo despojou e tirou tudo aquilo que eles tinham. Vocês não precisam temer a eles. Ou seja, irmãos, Cristo é o único remédio para esse misticismo que havia na época de Paulo, com os colossenses, e o misticismo que existe na nossa época. O tempo todo essa ideia de anjos, espíritos, temor de demônios, visões e mais visões, êxtases. Nós não precisamos disso. Nós só precisamos conhecer a Cristo e termos essa, como diz o apóstolo Paulo, essa forte convicção do entendimento de que Cristo é essa revelação plena de Deus. Para concluir, uma citação aqui do William Hendrickson, ele diz assim: os falsos mestres se gabam da sua sabedoria e do seu conhecimento. Desculpa, uma pergunta, né? Os falsos mestres se gabam de sua sabedoria e do seu conhecimento? Ou da sabedoria e conhecimento dos anjos? Nem homem, nem anjo, nem qualquer outra criatura não tem nada a oferecer que não possa ser encontrado em essência incomparavelmente superior e em grau infinito em Cristo. Então, tudo que as pessoas propõem de mais excelente, nós podemos encontrar em essência e em grau infinito em Cristo. Então, nós não precisamos de nada disso para as nossas vidas, irmãos. Ou seja, Cristo é suficiente, né? Um dos slogans da reforma protestante é que somente Cristo. Somente Cristo, você só precisa de Cristo. É como Naamã que recebeu uma proposta bem simples, vai lá e toma banho e você vai ficar curado. E ele ficou querendo, não, eu quero um ritual, passar a mão por cima, assim, invocar o nome de Deus, todo aquele show que alguns fazem até hoje, né? E Naamã não quis acreditar. Mas se tivesse pedido a eles algo difícil, complicado, ele tinha feito, porque esse é o hábito humano. Nós só nos convencemos quando algo custa muito caro, aí nós achamos que é bom. Quando algo é bem difícil de conquistar, nós achamos que é bom, né? Mas quando algo é simplesmente crer no Senhor Jesus, você fala, mas é só isso mesmo? Não tem mais alguma coisinha para fazer? Tem mais alguma coisinha para acrescentar? Não, é só você crer em Jesus e Deus te aceita. Mas não tem mais alguma coisinha que Deus quer que eu faça na minha vida? Não tem. Você crê em Jesus, está afirmado nele, você vai conquistar e vai alcançar tudo aquilo que Deus preparou para você. É o que Calvino compreendeu, né? Ele diz assim, eu desisti de tudo por Cristo. E o que eu encontrei tudo em Cristo. Você deixa tudo por Ele. E você encontra tudo nele. Paulo diz isso, né? Eu perdi todas as coisas e eu as considero como refúgio para conquistar e obter a Cristo. Tudo é perda, comparado com o conhecimento de quem é Jesus Cristo. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do entendimento, irmãos. Ok? Então essa é o término da nossa mensagem. E eu gostaria de finalizar com uma outra parte aqui do texto de Colossenses, que é mais rápido, né? Mostrando que nós, para vivermos plenamente, nós precisamos de uma compreensão da nossa união com Cristo. Precisamos compreender de que nós estamos de tal forma unidos com Jesus, que nós participamos daquilo que é próprio dele, daquilo que ele fez, nós participamos também, né? E primeiro veja aí no capítulo 2, né? O que Cristo fez em nós. Capítulo 2, veja no verso 10, Paulo vai dizer assim, ó, também nele estáis aperfeiçoados. Capítulo 2, verso 10, olha só. Nele estáis aperfeiçoados. Agora veja o verso 11. Nele também fostes circuncidados. Agora veja o verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele. Né? Então Paulo está destacando, vocês foram sepultados juntamente com ele. Ele diz mais também. Que vos deu vida juntamente com ele. Né? E o verso 20 agora diz, se fostes ressuscitados com Cristo. Né? Se fostes ressuscitados com Cristo. Agora, no capítulo 3, o verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Mais ainda, o verso 3. Porque morrestes. Né? E, por fim,
o verso 9 do 3. Uma vez que vos despistes. Né? Tem um verso 10 aqui. E vos revestistes. Então, o que é de interessante nesses textos aqui, irmãos? Tanto aqui no capítulo 2, né, como no capítulo 3. Observa que Paulo está falando de coisas que já aconteceram. É interessante quando você observa no grego que aquilo que Paulo está falando nesses versos são coisas que já aconteceram, que Cristo já fez. Não são coisas que nós devemos fazer. Ele está dizendo que nós estamos aperfeiçoados, no verso 10 do capítulo 2. E quando Paulo diz aí que nós estamos aperfeiçoados, ele usa aí um perfeito no grego, que tem a ideia que é algo que foi realizado no passado e cujos efeitos ou desdobramentos eles se estendem pelo futuro. Eles se estendem para nós hoje. Então nós fomos e estamos aperfeiçoados em Cristo. Cristo nos aperfeiçoou. E diante desse aperfeiçoamento, ele destaca aí, nós fomos circuncidados, também uma ideia de algo concluído, que Deus fez já. Diz aí, nós fomos sepultados com ele, nós fomos ressuscitados, nos deu vida, nós morremos, nós ressuscitamos, diz aí, porque morreste de novo. Ele vai repetindo isso, tudo coisa que já aconteceu. Paulo está dizendo, Cristo já fez isso por vocês. Nele vocês estão mortos. Aqui é o que nós chamamos de união mística com Cristo, ou união misteriosa com Cristo. Quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo de alguma forma nos liga a Jesus, que tudo aquilo que é dele é nosso. Tudo aquilo que Cristo fez, ele fez não só por nós, mas ele fez em nós, ou conosco. É por isso que Paulo, o tempo todo, ele destaca o quê? Essa ideia de com Cristo. Vamos aqui no capítulo 2, isso fica bem mais claro. Ó. Nele, nele estáis aperfeiçoados. Verso 11, nele fostes circuncidados. Aqui, com ele, aqui também com ele, aqui com Cristo. Está vendo? Paulo está enfatizando o tempo todo. Vocês morrem com ele, ou seja, unidos a ele, ou dentro dele. É como se vocês estivessem intrinsecamente ligados a Cristo, de maneira que quando ele morre, vocês morrem junto com ele. Quando ele ressuscita, vocês ressuscitam com ele. Ele despiu vocês do pecado. Vocês agora estão aperfeiçoados em Cristo. Os mestres estavam propondo isso. Vocês precisam de uma perfeição. E Paulo está dizendo, não, Cristo já aperfeiçoou vocês. Ele já fez aquilo que vocês precisavam fazer. Ele já fez por vocês. Vocês não precisam fazer mais nada. Porque Cristo já completou plenamente a salvação em vocês. Então, irmãos, esse texto aqui no capítulo 2, e principalmente aí no 3, é extremamente importante aqui nessa carta, para mostrar o efeito da supremacia de Cristo na nossa vida. Como que o fato de Cristo realizar toda essa obra tem efeito na nossa vida. Mas não só isso. E agora aqui entra a parte curiosa do texto. Isso é o que Cristo fez em nós. Mas olha, observe que ele também diz o que nós devemos fazer em Cristo. Cristo fez isso por nós, ele nos aperfeiçoou, nós morremos com ele, nós ressuscitamos com ele, isso foi algo que ele fez, é passado. Lembra, todos os termos aí estão no passado, embora tenha esse se aí, esse se é melhor traduzido como a NVI, por exemplo, faz, já que vocês morreram, é uma melhor tradução, fica mais clara para nós em português. A própria tradução na linguagem de hoje diz assim, vocês morreram. A NVT, que é a nova versão transformadora, uma Bíblia recente que saiu, acho que no final do ano passado, ela traduz assim, vocês morreram. Então não é uma possibilidade, é um fato. É que em português não ficou muito claro essa tradução com si. Então Paulo está dizendo, vocês estão mortos. Mas só que interessante, irmãos, é que Paulo agora começa a falar assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Verso 5 do capítulo 3. E ele diz mais assim, verso 8. Agora, porém, despojai-os. Mas ele já falou que eles já tinham sido despojados? Ele já tinha falado que eles tinham sido despojados. Agora ele está falando, despojai-vos. Ele diz assim, revesti-vos. É uma ordem. Ou seja, aquilo que Paulo falando que Cristo já fez, ele está dizendo que nós temos que fazer. Como é que a gente entende isso agora? Como é que a gente entende isso? O que Paulo está dizendo, irmãos, em primeiro lugar, Cristo já fez algo por vocês. E aquilo que Cristo fez por vocês,
agora vocês precisam experimentar dia a dia, mais e mais na vida de vocês. E o fato de Cristo já ter feito isso por vocês, é a garantia de que vocês agora podem viver isso, podem experimentar isso, dia a dia mais na vida de vocês. Então essas coisas que Cristo já concluiu, Paulo diz que é passado, a gente agora tem que experimentá-las no presente. Mas é o fato de Cristo já ter feito elas por nós, que é a garantia de que nós podemos agora vivê-las e experimentá-las na nossa vida. Tem uma forma da gente entender isso. Vamos ver 2 textos aqui, ó. Filipenses. Vamos lá em Filipenses, a gente ir concluindo a nossa mensagem. Lá em Filipenses, capítulo 2. Alguém lê aí para mim o verso 12 e 13. Isso. Então, olha só, Paulo está falando para eles desenvolverem a salvação deles. Né? Desenvolver a salvação com temor e tremor. Mas ele dá um motivo para isso. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Eles só podem fazer algo porque Deus já fez algo. Porque Deus capacitou eles em algo. Né? Agora veja o capítulo 3 de Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 12 a 14. Paulo fala assim, ó. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, olha irmãos, eu não sou perfeito ainda, não alcancei a perfeição, mas lá em Colossenses ele falou que nós já estamos aperfeiçoados em Cristo, né? E aqui em Filipenses ele está dizendo, olha, mas eu prossigo para conquistar o que também foi conquistado por Cristo, ou seja, Cristo já me deu a perfeição, e Ele me garante a perfeição, mas essa perfeição ela ainda não foi vivenciada na minha vida, mas eu prossigo para alcançar essa perfeição em Cristo. Por quê? Porque Ele já me garantiu ela. Então eu só prossigo para conquistar aquilo que Cristo já me deu. Eu estou avançando não para conquistar algo por mim mesmo, mas para conquistar algo que Cristo já fez por mim, já garantiu para mim e para você. Então nós podemos realizar essas coisas e podemos alcançar essas coisas, porque Cristo já nos garante, Ele já nos deu essas coisas. Então eu só avanço para conquistar o prêmio que Cristo já deu para mim. Então é isso que Paulo está propondo para os colossenses. Ele está dizendo, vocês estão aperfeiçoados, vocês estão circuncidados, vocês estão mortos, sepultados, vocês têm vida nele. Mas depois ele diz, agora fazei morrer, agora despivos. Por quê? Porque Cristo já fez isso por vocês, agora é garantia. Vocês não precisam fazer isso através do legalismo, vocês não precisam fazer isso através do ascetismo, de experiências místicas, de nada, ou de pegando ideias de outras religiões. Cristo já deu para vocês, agora só vivam isso, experimentem isso, entendam que Cristo já garantiu tudo que vocês necessitam. Há um outro texto também que mostra bem isso, em 2 Pedro, no capítulo 1, Pedro diz assim, essa mesma ideia, né, de que Deus nos fez algo, e porque Ele fez algo por nós, nós podemos também realizar algo em contrapartida, né, ou experimentar algo que Deus fez por nós. Veja aí, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Olha só, Deus já deu tudo. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, através do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Ou seja, já nos deu tudo, Ele nos doou tudo, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções e das paixões que há no mundo. Está vendo?
Pedro está dizendo, Deus já deu tudo que conduz a vida e a piedade de vocês. Agora ele vai dizer a partir do verso 5. Por isso, ou seja, por causa do que Deus já deu e doou para vocês e capacitou vocês, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Deus já deu tudo para vocês, já capacitou vocês. Agora, por isso, vocês realizem essas coisas, porque a capacidade já foi dada para vocês. Vocês já têm a garantia delas, agora vocês só precisam vivê-las. Não é simplesmente realizá-las por si mesmos, mas é viver aquilo que Deus já fez por vocês, experimentar. Porque se você não faz isso, é um sinal de que você não é um eleito de Deus, de que você não é parte do povo de Deus, porque o povo de Deus já recebeu isso dele, e eles têm a capacidade de realizar essas coisas, para comprovar e confirmar a eleição e vocação de vocês, e assim vocês não vão tropeçar em tempo algum. É interessante que lá nos Colossenses, Paulo também fala a mesma coisa, né? Que a gente tem que ser frutuosos no pleno conhecimento de Deus, está no capítulo 1 de Colossenses. É o que Pedro está dizendo também. Então, irmãos, esses fatos passados que Paulo coloca em Colossenses capítulo 2, né, e capítulo 3, que nós já morremos, nós fomos sepultados com Cristo, nós ressuscitamos e temos vida com Ele, Paulo contrapõe com essas ordens que Ele nos dá, que nós temos que fazer morrer mais e mais a nossa natureza, já que Cristo nos matou junto com Ele. Nós devemos agora viver uma vida nova, já que nós fomos ressuscitados com Cristo. Nós devemos nos despojar, tirar essa velha veste, porque nós já fomos despidos com Cristo. Então, tudo que nós podemos fazer na nossa vida é porque Cristo já nos garantiu e já nos deu. E Paulo está dizendo, vocês agora podem realizar isso. E vocês têm a garantia disso em Cristo. E vocês então podem viver uma vida plena através dele, porque nele vocês estão aperfeiçoados. O Timothy Kelly ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz assim, é fácil confundir um coração moralmente refreado com um coração espiritualmente transformado. O que é uma pessoa, né, ou um coração moralmente refreado? Você cria um monte de regras, né, legalistas em torno da pessoa, da igreja, um monte de regras ascéticas, né, para punir, para de alguma forma refrear o pecado. Mas o pecado nunca é tirado do coração. O pecado está lá no coração. A menor brecha já é um motivo para ele se manifestar. Mas o pecado não continua lá. Mas você mascara o pecado através de regras. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não toque nisso, não toque naquilo outro. E as pessoas, durante um certo tempo, vão seguindo na igreja. Mas tem um momento que ninguém aguenta. Você não aguenta fazer a vida toda aquilo que você não é. Você não é. Isso é um coração moralmente refreado. Você freou, você precou, você colocou um cabestro nele, né? Mas ele não mudou. Mas um coração espiritualmente transformado é aquele coração que foi aperfeiçoado em Cristo, foi circuncidado em Cristo, morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, foi despido com Cristo, e que agora está vivendo cada dia mais todas essas implicações da sua vida, fazendo morrer cada vez mais os resquícios do pecado. Isso é um coração transformado. É um coração que agora não cede mais facilmente à tentação, mesmo que nós sejamos ainda pecadores e tenhamos resquícios do pecado e sejamos tentados pelo pecado. Mas agora nós temos a capacidade de vencer o pecado. Por quê? Porque em Cristo nós estamos aperfeiçoados. Então, o coração transformado, irmão, esse é o nosso alvo. As regras ascéticas, regras moralistas, legalistas, elas só servem para refrear o pecado. Mas ela não soluciona o problema do pecado. O pecado só é solucionado em Cristo. Só Ele é o remédio para o pecado.
Ele é o mistério de Deus, Ele é o conhecimento de Deus. Nele nós temos a plenitude, nós temos tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Então que nós possamos, queridos, a cada dia, crescer nesse conhecimento desse mistério que é Cristo. Conhecermos cada vez mais Ele, entender que nele nós temos todas as coisas. E, primeiro, precisamos compreender que Cristo já conquistou e realizou tudo para nós. Entenda isso. Você não vai realizar o que Cristo já fez por você. Mas você precisa, você precisa compreender que não é o nosso dever completar a obra de Cristo, que supostamente para alguns está incompleta. Mas é viver dia a dia os seus efeitos em nós. É isso que nós precisamos. Não é fazer o que Cristo já fez, mas é viver cada dia mais e experimentar a plenitude de vida que Ele tem para nós. Então, se nós queremos vida, nós temos essa vida nele. Nós temos tudo nele, porque Ele já fez tudo por nós. Nele nós estamos aperfeiçoados. Vamos orar? Para encerrar? Feche seus olhos. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor o deu a nós. Aquele que estava oculto das gerações passadas, do Antigo Testamento, foi revelado por profecias, mesmo assim que não o revelavam completamente, mas que agora o Senhor deu a conhecer qual é o mistério que o Senhor reservou por todos os séculos, que é o Teu Filho Jesus Cristo. E não só Ele, mas Ele em nós, que é a esperança da glória. Pai, nos faça entender esse mistério de que nós estamos ligados ao Teu Filho Jesus Cristo. E tudo o que Ele fez, tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem, também é nosso, porque nós estamos nele. Nele nós estamos aperfeiçoados, nele nós estamos santificados, nele nós estamos glorificados, nele nós somos novas criaturas, Senhor. Por isso, Pai, nos ensine a vivermos em novidade de vida. Nos ensine a experimentar e a vivenciar cada dia tudo aquilo que Cristo já fez e já conquistou por nós. Que nós também, como diz Paulo, possamos prosseguir para conquistar o que já fomos conquistados por Cristo, Teu Filho Jesus. Por isso, Pai, abençoa cada um aqui, abençoa cada família, Senhor, em nome e por amor do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.